Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanna Penati e esse é o podcast Beijo e Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana a gente ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E eu sei que todo mundo tem uma história de viagem que vale ser contada. Então, se em qualquer momento, enquanto você ouve o episódio de hoje, te bater uma vontade louca de dividir uma história também, fica até o fim que eu te explico como você pode participar do podcast. O episódio de hoje é uma verdadeira peregrinação que passa por climas tropicais, de deserto, de neve, várias altitudes, tudo isso em pouquíssimos dias e bem pertinho do Brasil. A Luísa fez uma viagem para o Peru e para o Chile em agosto de 2019 e, caramba, é uma das viagens que eu mais sofro de FOMO na minha vida. FOMO, para quem não sabe, significa Fear of Missing Out em inglês e é basicamente aquela ansiedade de você estar perdendo uma coisa incrível. Aqui no podcast ela conta de um trecho dessa viagem que é a ida até Machu Picchu. Ela fez o caminho todo a pé e foi perrengue atrás de perrengue, mas também teve bastante descoberta, muito autoconhecimento, muita superação, muitas paisagens lindíssimas e até aquelas coisas que a nossa vã filosofia não consegue explicar. Mas a gente consegue sentir e muitas vezes isso é mais que suficiente. Então, vamos encarar alguns dias a pé até Machu Picchu com a Luísa? Foi assim, eu e o Rasta, a gente se conheceu no carnaval, aí a gente começou a ficar, aí quando foi mais ou menos junho, a gente falou, cara, e se a gente fizer uma viagem nas suas férias? E eu tava pra pedir demissão do meu emprego, porque eu tava já, assim, mais saturada que sei lá o quê, e aí eu planejei pedir minha demissão, e logo assim, uma semana depois da minha demissão, a gente fazer essa viagem. Então a gente foi em agosto, então assim, a gente se conhecia, fazia... pouco tempo. Tipo, eu apresentei ele pra minha mãe porque a gente tava pensando em fazer essa viagem. Falei, tá bom, vamos assumir aqui esse relacionamento. E a gente comprou essa passagem de ida pra Cusco e a volta de Santiago do Chile um mês depois. E aí a ideia era fazer esse caminho de Cusco até Santiago, passando pelo Uyuni, passando pelo Atacama. E aí foi isso, então assim, mas a viagem já começou nesse, vamos, com que dinheiro, não sei. Já foi no vale tudo ali, do tipo, vamos ver o que acontece. Exatamente, vamos, ou vai, se não for, não deu, é isso, vambora. E aí foi isso, assim, foi disso que surgiu a ideia dessa viagem, e assim, eu lembro que a gente comprou a passagem... E eu ficava, cacete, são muitos quilômetros entre Cusco e Santiago pra gente chegar em um mês. Será que vai dar tempo? Enfim, mas foi bem isso, assim, foi o vamos fazer e vamos embora. Mas é isso, eu só queria te dar esse contextozinho, assim, só pra você entender o que foi esse vamos lá. O quanto foi espontâneo o negócio, né? O quanto foi, vamos ver no que vai dar isso aqui. Exatamente. E assim, foi ótimo. Até em termos do meu relacionamento, assim, foi tipo um mês junto, direto, com duas pessoas que tinham se conhecido. Em março daquele ano, em agosto, estavam lá, tipo, topando fazer um mês junto. Então teve muito isso do topar fazer. E eu acho que isso foi muito importante pra viagem inteira, porque os dois estavam muito dispostos a fazer aquilo funcionar. Porque a viagem já começou com um desafio, assim, que a gente foi pra Cusco, que são 2.000 e poucos metros de altitude. Tipo, Cusco já é muito alta. E era uma cidade toda que ia ser feita em altas altitudes, assim. E a gente já chegou em Cusco com essa ideia de que se fosse para ir conhecer Machu Picchu, teria que ser fazendo o trekking de Salcantay, que é uma trilha de 5 dias, que você sai de ônibus de Cusco, vai até Solaypampa, que é o... Gente, me perdoa se eu pronunciar errado o nome das cidades, mas você vai até um vilarejozinho e de lá começa uma caminhada, que ao todo são 90 quilômetros caminhando, tipo, até Machu Picchu. 90... Em quantos dias se faz 90 quilômetros? Se faz em 5 dias, nesse caso. 5 dias, então, sou ruim de matemática. 90 dividido por 5 é quase 10 quilômetros. Falei errado? Mais ou menos 20 quilômetros por dia. Falei, né? Ops. É que são assim, o primeiro dia, como é a aclimatação por conta da altitude, você faz, são 11 quilômetros.
Só isso, uma coisa tranquila, bem pouquinho. Só isso. Tranquilo. Pois é, eu chorei muito no primeiro dia. Mas é isso, o primeiro dia são 11 quilômetros, você sai desse pequeno vilarejo e vai até o pé da montanha de Salcantay. Como que é fazer essa aclimatação, andar 11 quilômetros numa altitude muito elevada? Olha, tem um trabalho, além do trabalho físico, porque assim, a gente chegou em Cusco, que já é essa altitude, a gente ficou 2 dias bem tranquilos, assim, no hostel, indo pro centro, comer, a gente não ficou louco do turismo logo nesse começo, assim. Até pro corpo ir acostumando. Dizem que se nas primeiras 24 horas você não vomita, não tem febre, não tem dor de cabeça, tende a ser mais tranquilo. Então a gente fez isso. Esses primeiros 2 dias a gente ficou bem tranquilo lá em Cusco, buscou agência para fazer a trilha, porque a gente não fechou do Brasil. Porque fechando do Brasil era $300 por pessoa, mais ou menos, para fazer o trekking. Meu Deus. Chegando lá em Cusco, a gente fechando na agência em cima da hora, foi $160 por pessoa. Então, dica número 1. Fechem em Cusco, na véspera da saída. Aham. E aí, é isso. Essa primeira trilha, esse primeiro dia, que são os 11 quilômetros, é foda, porque assim, a primeira ladeirinha, você olha pra ela e fala, gente, eu subo isso tranquilamente. Assim, aqui no Brasil eu faço muito, né? Antes da pandemia, eu fazia muitas trilhas, tava todo final de semana fazendo alguma atividade assim. Então, esse primeiro dia de você ir subir o negócio e assim, você pôr o pulmão pra fora, você puxa o ar e ele não vem. Então, você começa a caminhar uma ladeira que parece tosca, você demora 1 hora pra subir um negócio que é uma titica. Porque é isso, o ar não vem, tudo. E esse primeiro dia ele é mais plano, até você chegar no pé da montanha. Você faz essa primeira parte da manhã de caminhada. E na parte da tarde, você sobe até a Laguna Humantay, que é também um super ponto turístico. Às vezes as pessoas vão só pra ver essa lagoa. E é uma piramba. É tipo 1 quilômetro de subida, mas que assim, você demora 2 horas pra subir, porque é surreal a altitude. Você sai de 3.000 e poucos metros e chega já perto dos 4.000 nessa primeira parte da trilha. Caramba! E aí teve um ponto de virada que foi importante pra mim, que me caiu uma ficha de que assim, você tá lá com guia, com tudo, com folha de coca pra ir mascando, que ajuda super. Você masca a folha e de fato você consegue respirar melhor. E me caiu uma primeira ficha de que tinha estrutura pra fazer aquilo. Você tem guia que tá te ajudando, tem uma tarefa ali a ser vencida a montanha, tem gente de tudo quanto é tipo fazendo essa caminhada. Todas as idades, todos os backgrounds, tudo. Tudo. Tem desde aquele cara da Nova Zelândia de 60 anos, super fitness, que você olha e fala, Jesus, eu nunca vou chegar nos 60 anos assim nessa disposição, cantando enquanto subia a trilha. Até tipo um senhorzinho dos Estados Unidos que nunca tinha feito um trekking na vida e tava lá. Coragem. Então, realmente tem de tudo. Super gordinho, super fora de forma, não fazia nenhuma atividade física. O cara vivia de aposta nos Estados Unidos. Ele era desses gamblers. Gente! Não, realmente tem... Então, tem pra todo... Tipo assim, tem todo tipo de pessoa e é pra todo mundo, né, de certa forma. Apesar de ser um negócio desafiador, todo mundo consegue fazer. Exato. E se você passar mal, você pode pagar um cavalo, por exemplo, e fazer o resto da trilha a cavalo. Se você pode sempre voltar, para voltar é descida. Enfim. Então tem diversas estruturas, assim, para te amparar nesse processo. E eu tava também, primeiro dia da trilha, eu tava numa TPM desgraçada. E me caiu essa ficha de tipo, nossa, essa negatividade que eu tô aqui dentro de mim também tem a ver com o meu próprio ciclo. Vamos entender isso, aceitar que a minha cabeça opera desse jeito e dar um passo de cada vez para subir essa montanha. Então já foi mais tranquilo, assim, eu internalizei isso e falei, vambora. É tipo você entender que o seu corpo tá passando por um processo também e que aquilo vai implicar na sua cabeça refletir sobre isso e tomar uma atitude melhor diante daquela situação. Ao invés de entrar na noia do eu não vou conseguir fazer isso, é tipo, ok, eu também, além de todas as dificuldades, eu tenho esse fator do meu corpo aqui que tá pedindo pra eu respirar e eu, na verdade, decidi subir uma montanha de quase 5.000 metros de altitude. Então, ok, lide com isso. O segundo dia é isso. O segundo dia você sobe, de fato, a montanha de Salcantay.
Então você sai ali dos 3.800 metros de altitude de onde você passou a noite e é uma subida de uns 7 quilômetros, de 7 a 9 quilômetros até o Pico de Salto Cantai, que são 4.600 metros de altitude. Você acorda às 4h30 da manhã, toma um café e começa a subir. E é literalmente só subida até o pico. A altitude tem um fator que eu mais senti e que pouca gente fala, é o seu intestino, porque você está acostumado a fazer a digestão com uma certa pressão atmosférica. Quando essa pressão atmosférica sobe, o seu intestino compensa, então você vira uma máquina de gases. Eu nunca tinha ouvido isso! Então toda hora parece que você quer cagar. Toda hora parece que você vai, ter a diarreia da sua vida e não sai nada, porque na verdade são só gases. Então, assim, você tá subindo aquela ladeira desgraçada, com gases, com tudo. E, Qual é a dificuldade a mais que eu posso ter agora? Gases. É isso. Faz parte, assim, E essa trilha é muito legal, porque vocês começam num clima que é bem árido e bem, montanha, altitude. Quando você sobe, eu fui, era agosto, então ainda tinha neve, porque neva em julho, né? Então os picos estavam todos nevados. É a visão, tá ligado? Quando você tá lá em cima, você fala, nossa, que é isso? Você vê a Cordilheira dos Andes. E no ano passado, né, em 2019, eu tinha uma coisa comigo de que eu queria ver a Cordilheira dos Andes. Eu tenho dessas, que eu enfio umas coisas na cabeça. E daí eu vou atrás de fazer. Mas você já tinha visto ou foi assim, do nada? Você botou na cabeça, vou ver a Cordilheira dos Andes? Eu sonhei uma noite que eu tinha que ver a Cordilheira dos Andes, e daí isso ficou na minha cabeça, e quando surgiu a ideia dessa viagem também foi guiada a partir disso, assim. Você nem tava namorando quando você teve esse sonho, ou já tava? Não tava. Foi bem no começo do ano, assim. É porque eu tenho umas piras minhas, assim, todo mês eu vou ver o mar, é uma pira que eu tenho desde 2017. E daí, 2019, dessas resoluções de ano novo, a pira que me deu era quero ver a Cordilheira dos Andes. Ah, mas são boas piras, vai. Todo mês ir ver o mar, ir pra Cordilheira dos Andes. São piras boas de se ter, vai. Exatamente. Eu acho também que é uma boa noia. E aí, quando eu tava lá em cima da trilha, eu falei, nossa, eu queria ver os Andes, cá estou no meio deles, né? Cá estou aqui dentro dessa cordilheira imensa. E a montanha de Salcantay é uma das montanhas que o derretimento da geleira dela, dos glaciers dela, levam à formação do rio Amazonas. Que legal! E também essa época foi bem na época que começaram as queimadas na Amazônia. Eu não sabia. Quando eu tava lá em cima foi quando começou a ter as notícias. Eu só fui saber quando eu cheguei no pé do Monte de Machu Picchu, que eu tive acesso à internet. E assim, se eu já tive uma crise de choro lá em cima da montanha, vendo aquilo e pensando, nossa, a gente tá aqui no Peru, em cima dessa montanha, e a gente tá conectado com o que tá acontecendo no Brasil, porque é a água daqui que vai montar a água de lá, assim. Então, acho que teve diversas camadas, assim, de um apego emocional com tudo que estava acontecendo ali mesmo, naquele momento. E foi muito forte isso, assim, de estar lá em cima e pensar, putz... Esse gelinho que tá aqui vai chegar lá. E, enfim, depois disso depois que você chega lá em cima, são daí 15 quilômetros de descida. Até o pé onde você vai passar a noite, né? Até o outro acampamento. E você sai da cordilheira, que é montanha, gelo. E o Peru tem uma parte que é de floresta amazônica, né? E essa região do resto da trilha, até Machu Picchu, já é floresta úmida, né? Então, você sai lá de cima de 4.600 metros, desce até 2.000 e poucos, 2.000 e tantos, uns 2.800 metros de altitude. E você passa do gelo para um clima de mata úmida. Era isso que eu ia perguntar. Lá no topo, que tem gelo e tal, é frio de montanha nevada mesmo, puta frio. Puta frio, puta vento, eu tenho uma foto lá em cima, porque foi o que eu tive coragem de tirar a mão pra fora da luva, assim, sabe? E ainda mais que você tá na trilha, você tá com o corpo quente. Não pode parar. Puxado, cara. E você tira um pouco de vento que você leva na mão, é o suficiente pra gelar, e você fala, cacete, minha mão nunca mais vai voltar à temperatura normal. Mas
Isso eu, né? O Daniel chegou em cima de Salcantay, ele quis tirar uma foto plantando uma bananeira. Bom, a consequência disso foi na noite desse dia ele teve aí todos os efeitos da altitude. Teve uma puta dor de cabeça, passou mal, enfim. Ele foi ter esses efeitos depois. Nossa! Eu não tive. Até isso é uma coisa que eu acho engraçado, que eu fiz Peru, Bolívia e Chile e não tive uma dor de barriga, assim. Não passei mal. É um feito heróico, acho. Mais do que subir a montanha, não passar mal lá. Mas, enfim. A partir daí, a trilha são caminhadas longas, né? Daí são mais 20 quilômetros cada dia, até você chegar no pé de Machu Picchu. E essa caminhada é muito legal, porque você também passa por essas matas. A partir do segundo dia é floresta mesmo, mata úmida. E daí já é um clima que é mais... a gente, brasileiro, já tá mais acostumado com isso. É fazer uma trilha na Mantiqueira, então já fica mais tranquilo. Só que não é uma trilha na Mantiqueira, né? Conforme você vai andando, por mais que, assim, a gente viu umas araras gigantes. Eu nunca vi umas araras de tamanho tão grande, assim. Que coisa linda! Mas continua sendo uma formação de montanha que a gente não vê aqui. Então tem picos muito altos. Você vê que as cachoeiras da trilha, na verdade, elas estão vindo de um pico de gelo lá em cima. Então não é a cachoeira da Mantiqueira, assim, você nem pensa em botar a mãozinha lá, porque vai gelado até umas horas a água. E você tá nesse clima de mata, e aí vem a parte mais louca da trilha, pelo menos pra mim, porque os guias te oferecem a opção de você ir fazer tirolesa. Que é legal, porque são as maiores tirolesas que tem no Peru. É 1 quilômetro de tirolesa. Você vai flutuando pelas montanhas e tal. E isso economiza uma bela caminhada também, ou não? Isso te economiza 20 quilômetros de caminhada, porque é o dia que você, ao invés de fazer a trilha, você vai pra tirolesa. Então todo mundo que já tá exausto dos outros 3 dias opta pela tirolesa. Só que mochileiro com pouca grana vai andando. É muito cara essa tirolesa, você lembra? Olha, o número que me vem agora é algo de 120 dinheiros peruanos, né? Mas seria algo em torno de R$150, R$180 para você ir fazer essa tirolesa. Que eu não estava dispondo desses R$180 naquele momento para essa tirolesa. Então eu optei por ir andando mais 20 quilômetros. Só que é um caminho que, assim, nem os guias fazem esse caminho, tá ligado? Eles te falam, ó, a estrada é essa. O nosso guia sumiu, a gente depois soube que ele pegou uma carona com um carro que passou, então ele foi de carona lá na frente e ficou esperando a gente chegar e a gente foi andando. Mas, gente, isso é sinalizado, tipo assim, não é? Porque você foi falando todo da trilha, daí eu fiquei assim, legal, você tá com o guia e tal. Aí uma hora eu parei pra pensar, mas, gente, dá pra fazer isso sozinho? Assim, é uma trilha sinalizada? Existe uma estrutura pra quem vai sozinho também? Existe uma estrutura pra quem vai sozinho, tipo, tem placas ao longo dos caminhos, tem muita gente fazendo essas trilhas, então você sempre cruza com outros grupos. Eu conheço pessoas que fizeram sozinhas, eu não faria sozinha. Primeiro porque quando você vai com guia e com tudo, eles têm a estrutura dos cavalos que levam a sua mochila. Então, o seu mochilão com as suas roupas, você não carrega, é um cavalo que vai levar, o que já ajuda bastante. A comida, os guias que... Você chega no acampamento, a comida tá pronta. Você não precisa ir acender fogareiro, fazer comida e tal. Não tem estrutura, tipo, para você comprar comida lá, assim. Então, realmente, você tem que carregar a sua comida. A própria água a gente carrega um pouco. Tem lugares daí que vendem água no meio do caminho, mas assim, se uma garrafa d'água no mercado custa R$1, lá ela vai custar 6. Então, assim, o que tem de comida na trilha para comprar é muito caro. Algumas pessoas tinham uma garrafa, que eu achei super legal, que eles pegavam água do rio mesmo, já tinha um sistema, tipo um filtro, e você podia beber. Mas os guias peruanos olhavam aquilo e falavam, gente, isso não vai dar certo, não. Ainda assim, não filtrou o suficiente. E você vê que os cavalos, por exemplo, que estão fazendo a trilha, eles fazem cocô ali bebendo água. Então, assim, essa água é limpa? Ecologicamente, sim. Para o consumo humano, eu não ponho minha mão no fogo. Sim, nossa. Então, essa parte, assim, né, chegou na opção da tirolesa. A partir dali é uma estrada mesmo, então é uma estrada com sinalização de estrada. Então, se você tá sozinho, você sabe que você tem que seguir aquela estrada, que ela vai sair da cidade A e chegar na cidade B. Mas esse trecho é uma estrada de terra
com pedra, com um barranco de montanha do lado. Inclusive tem umas sinalizações. Cuidado com desabamento de pedras. Cuidado aí, tá? Cuidado aí. E é assim, é um barranco com essas pedras que podem desabar, a estrada, outro barranco e um rio grande, no meio com um monte de pedra, com uma corredeira. Então, assim, não é o lugar mais seguro do mundo. Foca no positivo e torce pra nada acontecer, né? Porque se acontece alguma coisa ali, Exatamente. paciência, tipo, reza pra não acontecer nada, porque se acontecer, você vai ter que rezar mais ainda, não sei. Fudeu. É tipo isso. E nesse lugar foi onde o guia sumiu, assim. Então a gente ficou sem guia no meio das pedras, a gente falou, puta, fudeu, e agora? A gente até fez uma assembleia ali, a gente tava num grupo de 5, 6 pessoas, tipo, e aí, a gente espera o guia aparecer, a gente segue andando. Só que era meio-dia, um clima super seco, tipo, se você não toma água constantemente, seu nariz sangra, tem todas essas coisas, porque é bem árido ali, por mais que você esteja de um lado de um rio, engraçado, né? Mas o ar é muito seco. Tá, pera, aí já tinha passado, então, da parte de Amazônia. Isso, já passou, acabou, assim, a Amazônia... Ah, tá, eu achava que isso era dentro da parte de Amazônia. A Amazônia já passou gelo, já passou a Amazônia, agora estamos no deserto. Agora estamos num clima super seco. Inclusive, você passa por umas partes da trilha que é tipo uma duna de areia com uma marcaçãozinha de trilha super fina, que você vai andando meio se esgueirando e rezando pra não rolar barranco abaixo, porque tem corredeira embaixo. Caramba! Não, o Daniel, numa parte dessas trilhas, ele tropeçou, caiu do barranco, segurou numa árvorezinha. Eu quase morri do coração. Eu falei, pronto, agora vai descer barranco abaixo, cair na corredeira. O menino fudeu, o que eu vou falar pra mãe dele? Olha, sendo muito sincera, agora que você contou tudo isso, antes da história do guia ir embora, eu tinha ficado assim, olha que safado o guia, porque ele tenta te vender tirolesa, aí você não compra, e ele pega e vai de carona. Mas na real, eu total entendo ele, porque ele vive disso. Imagina quantas vezes, se ele for fazer esses 20 quilômetros a pé, quantas vezes ele tá correndo risco de vida ali, né? Tipo, não tem como ele ir, né? Quanto menos vezes você passar por esse trajeto, menos risco você vai correr, então... Exatamente. E é super desgastante. Essa parte da caminhada não é uma caminhada, é a parte mais difícil, assim, tipo, porque é seco, tem pedra rolando, é só uma estrada, então não tem aquela beleza natural nem nada. Então é árido mesmo, assim, tipo, é bonito pra gente que nunca foi, mas pra quem passa todo dia, é tipo, ok, uma estrada normal, quando passa um carro, levanta uma poeira desgraçada. Então, assim, a gente também entende. E foi uma falha de comunicação, porque o guia falou pra gente, você segue por aqui, a gente se encontra lá na frente. Só que ele falou também isso de um jeito que não ficou muito claro que ele não estaria com a gente na caminhada, né? Mas nessa parte da caminhada, no meio dessa estrada... super seca e sem guia, e você falou, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Essas pedras vão rolar, eu vou morrer. Desse trecho que você vê pela primeira vez a Hunay Pichu, a montanha que tá a cidade de Machu Picchu lá em cima. E aí, foi nesse momento que eu falei, mano, o bagulho é louco aqui. Eu tava andando, já tava naquela super suada, cansada, com a água acabando, tudo. E eu olhei aquela montanha e eu falei pro Daniel, cara, tem alguma coisa nesse lugar, tipo, forte. Tá, não é normal essa energia que tá rolando aqui. Pra mim, o legal de fazer o caminho a pé até Machu Picchu é você viver isso. É tipo, você sair... Cusco é a cidade que é o centro do mundo, né, na cultura quechua. Quito é a cidade que é o centro da Terra. E Cusco é o centro do universo, do mundo, e as pessoas saíam de Cusco para ir para Machu Picchu para estudar e entender a natureza. Então é o caminho de você sair do centro do universo e buscar esse lugar de saber. Então acho que fazer essa trilha andando, passando por esses perrengues e você chegar no meio desse negócio super árido, olhar para cima e falar... tem alguma coisa ali, eu acho que dá para entender um pouco desse sentimento, né? Essa coisa louca que rola e por que as pessoas buscavam aquele lugar. E aí é isso, essa estrada termina no primeiro posto de controle de Machu Picchu. E foi lá que a gente encontrou o nosso guia. E lá você só entra se você tiver já com o ingresso de Machu Picchu, tudo, que eles evitam excesso de turista na região. Não rola você sair, chegar lá e querer comprar a sua entrada para Machu Picchu. Você não vai conseguir. Tipo, você só vai conseguir pro dia seguinte ou para depois.
Então eles fazem isso para evitar ficar um monte de gente lá e campista de entrada, enfim. Então, por exemplo, quem faz essa trilha sozinho, pode fazer sozinho, mas para entrar em Machu Picchu, a pessoa que tem que já ter comprado o ingresso. Tem que já ter comprado o ingresso. E você tem que saber quando que você vai chegar, né? Tipo, o bom de fazer com essas agências é que eles sabem que você vai fazer a trilha andando e vai chegar no 5º dia em Machu Picchu. Se você vai fazer sozinho, você tem que chegar e fazer dar certo para você chegar nesse dia. Porque daí esse caminho vai levar até um lugar que se chama Hidrelétrica, que é um lugar que tem uma usina hidrelétrica, não é uma cidade, não é nada. É tipo uma boca de trilha de um trilho de trem, com alguns restaurantes, uma saída para uma estrada, esse ponto de controle que é alguns quilômetros antes. E de lá tem mais 11 quilômetros andando até Águas Calientes, que é a cidade de onde se sai para ir Machu Picchu, né? A cidade mais próxima. E aí lá você segue andando pelo caminho do trem mesmo, e esse caminho do trem ele vai fazendo o contorno da montanha de Machu Picchu. Então, desse caminho, quando você começa a olhar para cima, você já vê partezinhas das construções da cidade de lá. E nesse lugar que a gente encontrou com o guia, que ele falou, né? Vocês olharam ali, ó, ali é Machu Picchu. E eu falei pro Dani, tá vendo? Falei pra você que tinha alguma coisa naquela montanha. E é isso, você vai fazendo todo esse contorno a pé. Esse lugar, essa trilha de hidrelétrica até Águas Calientes, acho que mesmo pra quem vai de ônibus pra Machu Picchu, vou fazer Machu Picchu em um dia. A pessoa vai de ônibus até esse lugar, caminha até Águas Calientes ou pega um trem. O trem é uma facada. O trem é muito caro, assim, é tipo $90 por trecho, por pessoa, pra você ir de Cusco até Águas Calientes. Então, a partir daí, desse trecho de hidrelétrica, já tem muita gente fazendo o caminho a pé. Se até então você não encontrava turista, a partir dali, tem camping na beira da hidrelétrica, tem pousadinha, tem a tia vendendo comida, aí já tem tudo, aí já virou turismo mesmo. E até chegar à cidade daí de Águas Calientes, já tem mais esse clima turista, hostel, trem, tem o trem normal, com as pessoas que estão trabalhando, tem o trem para turista, que tem aí o teto de vidro panorâmico para você ver as coisas, daí já começa, aí vira festa. E aí, de Águas Calientes, né, a gente passou a noite, no outro dia também a gente saiu às 5 da manhã para subir para Machu Picchu, que são... você pode pegar um ônibus para subir até Machu Picchu, que custa $12 por trecho, para subir $12, para descer $12. Ou você pode ir andando. E é claro que eu fui andando. Já andei até aqui. Já andei até aqui. Eu já passei por eras glaciais. Eu já passei pela floresta amazônica. Eu passei pelo deserto. Você acha que eu não vou subir o último trecho a pé? 1.500 degraus. Só mais um trechinho. O que é mais 1.500? Só mais 2 horas subindo. E aí é isso. Você sobe ali 2 horas de escadaria, e a escadaria inca, tipo, é escada. É de escada? É só escada. Isso é 1.500, é só escada. Pra você subir de Águas Calientes até Machu Picchu, é só escada e é só subida. Porque você vai subir a montanha, tipo, não tem descidinha, não tem respiro, é só subida. E a subida, ela é muito bonita, porque assim, Machu Picchu, ela é um templo para observação da natureza, né? A universidade para você observar a natureza. Machu Picchu eu não sei praticamente nada sobre Machu Picchu, então desculpa se essa pergunta é um pouco idiota, mas Machu Picchu era uma cidade? Não, Cusco era a cidade mais próxima, cidade mesmo, com cara de cidade. Machu Picchu tinha um caráter que a gente ocidental entende como uma universidade, assim. Então, era um campus universitário. Entendi. Era um lugar voltado para o saber mesmo, como você tinha falado. Isso. Você vai pra lá não pra... Entendi. Sei lá, fazer comércio ou pra morar. Se você vai pra passar um período de tempo que você vai buscar uma compreensão de algum saber ali... E depois você vai voltar pro lugar que onde você veio ou pro lugar que você tá indo. Entendi. É um lugar de passagem, assim. Quando você tá subindo esses degraus, você começa a ver o que se vê de Machu Picchu. E daí cai também essa ficha, né? Quando você tá indo pra lá, você sente a força do lugar. E quando você tá subindo, você entende o que é. Porque não é à toa que Machu Picchu tá... essa cidade, esse centro pra você estar por um período... Não é à toa que ele tá ali. Porque dali, a visão que você tem
isso que é o surpreendente, tipo, quando você tá lá e você olha pra frente, que você vê, tem um paredão de montanha que eu nunca vi na minha vida uma coisa desse jeito. Elas formam, parece umas cortinas de montanha, e é um desenho lindo, parece que tá tocando o céu. E não é à toa, assim, na linguagem quechua, eles chamam essas montanhas de apus, que inclusive eu tomei a liberdade de dar esse nome pro meu cachorro. De tanto que isso me tocou, assim, porque o apo no quechua é essa coisa grandiosa, esse senhor, essa coisa que te leva para algo a mais, que te leva para tocar o céu, que tem a permissão de chegar tão alto. Tem a Pachamama, que é o conceito da natureza, de tudo aquilo que está vivo e que mantém a gente vivo, que é uma energia aí que nós ocidentais vamos entender como feminino. E as montanhas, os apos, tem essa coisa do ir além, de chegar, de subir, que vai te levar a essa transcendência. E de Machu Picchu você vê essas montanhas tocando o céu de um lado, e do outro você vê essa virada para essa floresta úmida. E você também vê essa coisa do seco, das corredeiras, que vão indo no meio de uma coisa mais árida. E de lá as pessoas iam para entender os ventos. Então, o vento que vem do mar, o vento que vem de dentro da montanha. Machu Picchu faz um clima por hora, praticamente. Você pode chegar para subir e tá super nublado, de repente o céu todo fica limpo, de repente chove. Então, tudo pode acontecer ali em termos climáticos mesmo, assim, dos fenômenos da natureza. E aí tem um lugar para você observar o sol, tem um lugar para você observar a lua. E esses lugares são lugares de Machu Picchu mesmo, assim, as pessoas, sei lá, na antiguidade que iam pra lá, iam neste ponto para ver o sol, iam neste outro pra ver a lua, não é um negócio que os caras criaram pra turista, assim. Acho que Machu Picchu, na verdade, nem tem isso, né, porque é um lugar super protegido. Exato. Tanto que o trabalho que os guias fazem quando te levam lá, principalmente se você busca pelos guias que são... os guias que estavam na trilha que eu fiz, eram todas de família indígena, assim. Então, eles traziam isso muito forte. Eles traziam a questão de, tipo, gente, isso era... Tanto que, assim, quando a colonização espanhola chega na região do Peru, eles fazem um esforço para proteger e esconder a cidade de Machu Picchu dos espanhóis, porque, assim, o branco europeu não está preparado para entender a dimensão que é isso aqui. Não tem uma raiz forte o suficiente que nem eles tinham para compreender esse mundo dessa maneira. Então, eles protegem isso. E quando você vai lá com os guias locais, eles trazem todas essas questões. Eles falam mal abertamente dos espanhóis, e quando tem turista espanhol junto, leva a cacetada junto. Tipo, olha, os espanhóis foram responsáveis por matar essa cultura, então você tá vindo aqui, você respeita. Eu até dei uma pesquisada aqui rápida. Machu Picchu, eu lembrava que a descoberta era recente, né? A expedição que descobriu Machu Picchu é de 1911, ou seja, até 1911, pouco mais de 100 anos, era um lugar que era praticamente era intocado, né? Era intocado. Tanto que até uma coisa que o guia lá comentou comigo é que tem um movimento de preservar Machu Picchu do turismo, porque antes era muito barato ir para Machu Picchu, né? Coisa de, sei lá, 20 anos atrás custava $1 para você entrar. Hoje custa 50. Ainda assim, eu não sei, pra mim ainda é barato entrar em Machu Picchu por $50, Pensando em tudo. Exatamente, depois de tudo que a gente ouviu, sabe? E sabendo que é um lugar histórico, praticamente... Pensa assim, dentro das Américas, quais são os lugares que são praticamente intocados? Bom, os que a gente conhece, claro, né? Machu Picchu provavelmente é um dos poucos, então $50 é muito pouco, né? Se você for parar pra pensar. E uma coisa que o guia comentou com a gente é que o excesso de turistas indo lá, então assim, Machu Picchu recebe 2.000 turistas por dia no pico do turismo. Isso começou a fazer, esse excesso de gente pisando estava fazendo a cidade descer. Então estava abalando as estruturas. Não era feito para ter esse movimento de gente, né? Não era feito nem para você morar lá uma vida inteira, quem dirá para ficar passando um monte de gente o tempo todo. Então até tem projetos do governo peruano de construir teleféricos que vão passar por cima de Machu Picchu para as pessoas não pisarem mais lá. Tanto que uma das trilhas famosas para chegar em Machu Picchu é a trilha Inca. Essa trilha, quando eu fui, não se podia fazer
porque o excesso de pessoas fazendo estava danificando a natureza, estava afetando a preservação. Não tinha a estrutura para a quantidade de pessoas que estavam passando, então algumas pessoas morriam, né, fazendo essa trilha. Falei assim, é uma trilha que é segura para você fazer? desde que você saiba, né, desde que você vá com alguém que tá te ensinando a pisar ali. Tem uns barrancos que eu passei ali. Exato, é seguro, mas não é ir pra Disney, né? Você tá andando no meio da natureza, um lugar que você não conhece, enfim, sujeito a toda a ação da natureza. Exatamente. E isso, que tem pedra rolando, que tem bicho que mora lá, que tem de tudo, que tem altitude. Nós, turistas, pessoas de fora, a gente precisa respeitar 3 vezes mais a natureza do que qualquer local. Então é isso, o governo tem esses projetos para a preservação de Machu Picchu, que também agora eu não sei como vai ficar, né? Porque um dos fomentos pós-pandemia, uma das ideias é incentivar o turismo para o Peru indo para Machu Picchu também. Tem até algumas coisas que estão rolando de entrada gratuita para as pessoas. Isso é uma coisa que é interessante, que se você é peruano, você tem uma série de benefícios para entrar em Machu Picchu, para ir conhecer sua história. Então, assim, você tem um valor para quem é peruano e um valor para quem é de fora. Tem um valor para estudante peruano, que é assim, praticamente de graça. Se você é idoso, praticamente de graça. Para que as pessoas vão, né, irem conhecer aquele lugar, irem conhecer a sua história. E agora também, pós-Covid, tem novos fomentos para isso, incentivando principalmente os locais a irem conhecer esses lugares. E daí tem algumas aberturas que vão fazer para estrangeiros irem conhecer, mas que ainda estavam para ser aprovados, enfim. Não sei como que vai ficar isso tudo. É muito louco, porque eu acho que quando eu fui muito preocupada com a trilha, com a altitude, com eu vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer, e uma série de questões, né, assim, relacionadas principalmente ao meu corpo, assim, minhas limitações físicas, e com uma coisa da minha cabeça, assim, porque eu tenho esse lance da insegurança é uma coisa que eu trabalho muito, assim, em terapia, em tudo, há anos trabalhando isso, porque eu costumo não botar fé no meu taco. Porque pra mim não é só ir ver Machu Picchu, porque isso pode ser feito de uma maneira muito simples e leviana, se você quiser. Você pega um trem, vai, vê, desce, volta, tira uma foto, pega o trem e volta pra Cusco. E disposta a fazer uma trilha que era um caminho que era feito até lá, né? De descoberta desse lugar. Sabendo que eu tinha todas essas crises com as limitações físicas e com as limitações psicológicas. Superar tudo isso, né, na trilha. Então, subir e descer a montanha, porque não é só subir a montanha, não é só subir o Everest, você tem que descer do Everest também. Então, superar, entender que, assim, meu corpo tem as limitações que eu vou ter que respeitar, minha cabeça tem as suas limitações que eu vou ter que respeitar, entender elas e buscar o melhor daquilo. Acho que tudo isso passou por mim nessa trilha. E o lugar Machu Picchu, ele contribui com uma coisa muito especial, que tem coisas que não estão no seu controle e tem coisas que não são sobre você, assim. Machu Picchu não é sobre você estar lá. Fazer essa trilha não é sobre você conseguir. Tem algo muito maior que te leva pra lá. Tem algo muito maior que levou todas essas pessoas a construírem esse lugar lá. E aquilo não tá no seu controle. Todas essas coisas não estão no seu controle. Então, aceitar esse desafio que é posto de se fazer essa trilha, aceitar esse lugar e entender e aceitar essa carga que vem dali também. Então, esse entendimento de que, assim, tá tudo bem. Uhum. E com o coração aberto pro que Machu Picchu tá querendo te ensinar, pro que você vai ver lá. Ver, sentir. E é isso, ir com o coração aberto, aceitar a ideia, né? Comprar essa ideia de, tipo, eu vou fazer essa caminhada, eu vou ter minhas limitações, eu vou ter minhas dificuldades, mas é possível de ser feito. Então, vai, faz. E muitos entendimentos vão cair lá, tem umas fichas que só vão cair lá. E quando eu desci de Machu Picchu foi isso, foi tipo, nossa, eu tô muito feliz que eu vim até esse lugar do jeito que eu achava que era o mais correto de se chegar a esse lugar, que é fazendo essa caminhada, e não de um jeito superficial, e não de um jeito que eu fui lá para tirar uma foto. Tanto que quando eu tava em Machu Picchu em si, eu via muito desses movimentos da pessoa que foi lá, subiu, tirou uma foto e desceu. E eu falei assim, nossa, será que essa pessoa entendeu
o que é esse lugar? Será que essa pessoa tá sentindo o que eu tô sentindo aqui? Também cada um tem a sua jornada pra chegar até lá. E também tá tudo bem. Acho que esse lugar de tipo, cara, as escolhas de cada um, assim, se você quis vir aqui dessa forma, massa pra você. Ótimo. Já que é um lugar de saber, de buscar conhecimento, que a gente também ganha esse discernimento, né? Tipo, tá, massa, eu vim aqui dessa maneira. Tem outros jeitos de se vir? Tem. Eu quero pra mim ou não quero, né? Acho que é um pouco por aí. Agora que você já ouviu o relato inteiro, me conta, você também tá sofrendo de FOMO, né? Eu já morria de vontade de fazer um mochilão, enfim, uma viagem-zona assim pelo Peru, e depois de ouvir a história da Luísa, essa vontade ficou maior ainda. Lá no blog, como sempre, tem um post recheado de fotos dessa viagem, e dessa vez tem um bônus especial. A Luísa é fotógrafa e ela fez fotos maravilhosas. Se você quiser comentar esse episódio e qualquer outro episódio do podcast, é só me mandar uma mensagem no Instagram, @TheRealGiovanna. E como prometido, para você mandar a sua história aqui pro podcast, tem um formulário para isso. Ele tá na descrição do episódio, assim como todos os links que eu falei também estão na descrição do episódio. É só abrir lá para encontrar. E lembrando, toda sexta-feira tem episódio novo do podcast Beijo e Tchau, com histórias de viagens inesquecíveis contadas por quem viveu. A gente se fala na semana que vem. Um beijo e tchau!